Convidar você nessa noite a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Colossenses 1. Vamos ler inicialmente aí do verso 15 até o 20. Colossenses 1, de 15 a 20. Amém? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Senhor, queremos te bendizer pela oportunidade de estarmos neste momento todos meditando na tua palavra, Senhor, prestando um culto a ti, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, porque tu tens nos dado essa oportunidade, que mesmo em momentos que é necessário o distanciamento, nós temos a oportunidade de estarmos reunidos em um só Espírito como igreja, para cantar louvores a Ti, para meditar na Tua palavra, para refletir sobre qual é a Tua vontade para nós, Senhor. Te peço, Senhor Jesus, que me conceda trazer à Tua igreja aquilo que Tu colocaste ao meu coração, e que o Teu nome venha a ser glorificado mais uma vez, como tem sido desde o início desse culto. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Um texto muito bonito, né? Que Paulo escreve para os Colossenses. Aliás, a Bíblia está repleta de textos maravilhosos, né? Textos que nos edificam, textos que nos ensinam, textos que nos exortam. A palavra mesmo diz a respeito dela que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E eu posso fazer uma analogia pensando na palavra como também sendo os nossos óculos, né? Eu que já tenho mais de 40, já tenho uma necessidade muito grande de usar óculos, né? E desse ano principalmente eu não consigo mais ficar sem os óculos. Uso os óculos para praticamente tudo. E eu vejo a palavra como óculos que nós cristãos devemos usar para que a gente possa enxergar o mundo através da palavra, e também para que a gente possa nos conduzir nesse mundo, para que a gente possa caminhar nesse mundo. Então eu vejo a palavra também como esse instrumento, né? Como esses óculos que o cristão deve estar usando, deve estar buscando, deve estar meditando. E nela a gente encontra diversos temas muito úteis para a nossa vida, para a nossa caminhada. Sobre casamento, sobre a criação de filhos, sobre ministério, né? Sobre o trabalho na obra do Senhor, sobre escolha de líderes, sobre sexo, sobre sexualidade. A Bíblia é um livro completo, é um livro cheio de ensinos que são relevantes e muito relevantes para a nossa vida. Por isso que o Senhor sempre nos ensina a olhar, a observar as Escrituras, porque a partir delas nós podemos extrair ensinos para nossas vidas. Eu fico às vezes pensando que tem muita gente que diz assim: Senhor, eu quero que o Senhor me revele sobre algum determinado assunto da minha vida. E às vezes esse tema que o irmão pede uma revelação, já às vezes está muito claro na palavra. Não precisa que Deus venha revelá-lo novamente.
basta que ele leia a palavra, que ele se alimente da palavra, e claramente ele vai encontrar, e facilmente ele vai encontrar a resposta para aquela necessidade dele, né? Então a palavra é muito rica, é muito preciosa e deve ser muito preciosa para o nosso coração. Mas se eu lhe perguntasse nessa noite, qual é o tema principal da palavra? Qual é o tema central da palavra? O que é que você poderia me dizer? Será que é a prosperidade? Desde algum tempo já, né? Isso entrou na igreja de uma forma, vamos dizer assim, muito forte. E tem tomado conta dos púlpitos, né? Mas não só dos púlpitos, né? Com a questão da internet, a gente pode abrir e ver mensagens que tocam nesse assunto, e se a gente for observar a quantidade de mensagens que falam sobre isso, elas são uma quantidade muito grande. Será que o tema principal da Bíblia é prosperidade? Será que o tema principal da Bíblia é a tradição judaica? Será que são os patriarcas? Será que o tema principal da Bíblia é a observação do que eles viveram, de como eles viveram, do que fizeram os seus patriarcas? Será que é esse o tema principal da palavra? Será que o tema principal da palavra seria o rei Davi? Será que é o homem? Será que somos nós o tema principal da palavra? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Mas lendo esse texto que a gente acabou de ler, a gente pode imaginar qual é o tema principal da palavra. Dentre outros que a gente vai ler junto aqui nessa noite. O tema principal da palavra é a pessoa de Cristo. Amém? Cristo, sem Cristo a palavra, vamos dizer assim, ela não passaria de um ajuntamento de livros. Mas Cristo é aquele que é a essência da palavra. Se nós olharmos para o Velho Testamento, nós vamos ver a Cristo. Se nós olharmos para o Novo Testamento, nós vamos ver a Cristo. Então, para onde quer que eu ou você olhe na palavra, nós veremos a Cristo. E a palavra vai nos dizer quem Ele é. A palavra vai nos mostrar qual é o seu objetivo. A palavra vai nos mostrar quais foram os efeitos das suas atitudes enquanto aqui na terra e aquilo que Ele preparou e tem preparado para cada um de nós. Por que será que é importante a gente pensar nisso? Será que é importante eu pensar qual é o tema principal na palavra, e esse tema que eu acabei de dizer é Cristo? Eu creio que sim. Por um fato, por um aspecto, nós somos cristãos. Nós nos dizemos ser cristãos, seguidores de Cristo. Então é importante que saibamos que Cristo é o tema principal da palavra. Como eu disse, se olharmos para o Velho Testamento, se olharmos para como Israel andou sobre a terra, como os judeus andaram sobre a terra, nós vamos ver menção de Cristo nas suas tradições. Nós vamos ver Cristo no Cordeiro sem defeito, nós vamos ver Cristo nos sacrifícios de sangue, nós vamos ver Cristo no maná, nós vamos ver Cristo na rocha, nós vamos ver Cristo na Páscoa, nós vamos ver Cristo na serpente que foi levantada no deserto. Tudo o que aconteceu com eles apontava para Cristo. Tudo, absolutamente tudo. Tudo fazia parte de um plano maior, para que Cristo estivesse em evidência, para que o plano traçado pela Trindade tivesse o seu caminho natural, o teu caminho, vamos dizer assim, orientado pela vontade de Deus. Então Cristo, Ele é o tema principal da palavra.
Não há outro tema na palavra mais importante do que Cristo. Amém? E porque somos cristãos, devemos refletir sobre isso. É lógico que há alguns cristãos aí com crise de identidade, né? Alguns cristãos que, como o pastor falou, relembrou um dia desse, né? Tem tocado chofar nos seus cultos, né? Tem colocado um quipá na cabeça, uma estola sacerdotal. Tem colocado uma bandeira de Israel nos seus púlpitos, como se isso fizesse parte do culto cristão. E não faz. Mas isso não é um problema, vamos dizer assim, de hoje, né? Paulo já alertava sobre isso, inclusive na carta aos Colossenses, Paulo faz um apanhado e faz diversas considerações a esse respeito. Nós somos cristãos. Nós somos seguidores de Cristo. Como o texto que nós acabamos de ler. Ele é a cabeça da igreja. Nós somos a sua igreja. Nós somos aqueles a quem o povo que precisa ver a Cristo, verá a Cristo. Através de quem nós professamos, através da nossa conduta, através do nosso modo de falar, de agir. Por isso é tão importante que nós tenhamos princípios. Por isso é tão importante que nós olhemos a Cristo como o tema principal da Escritura. Amém? Então eu queria, dentro de 4 pontos aqui, conversar com vocês a respeito da importância de Cristo na palavra. Por que Cristo, então, é o tema mais importante? O primeiro ponto que eu quero colocar aqui com vocês é porque Cristo é Deus. Amém? E por ser Deus, não está limitado a nada. Esse nada inclui o tempo. E nem a ninguém. Cristo transcende a tudo. Ele está acima de tudo. Por ser Deus. E Ele está antes de tudo. Ou seja, Cristo não surgiu, não foi criado no momento em que nasceu naquela manjedoura. Amém? Cristo já era. E nós podemos ver nisso através de vários textos. Eu vou ler alguns mais rapidamente, sem você abrir. Mas vocês podem acompanhar alguns também na palavra. O primeiro que eu vou ler é João 17:5. Evangelho de João, capítulo 17, verso 5. Diz assim: E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17 ainda, no verso 24, diz o seguinte: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. Efésios 1:4 diz ainda: Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. João 1:3 diz o seguinte: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então Jesus, o Cristo, ele é Deus. E por ele ser Deus, ele não está preso ao tempo, não está preso a um povo, não está preso a uma nação. Ele é Deus. Então nós temos que ter essa perspectiva de Cristo, de alguém que sempre existiu e que nos foi revelado, como a palavra mesmo diz, em momento oportuno.
para que nós pudéssemos conhecê-lo, para que a oportunidade de ter uma vida com Ele, de ter um relacionamento com o nosso relacionamento com Deus restabelecido, fosse oportunizada aos homens. Então, por que Cristo é o tema mais importante da Escritura, ou o tema central da Escritura? Porque Ele é Deus. Amém? O segundo ponto que eu queria colocar é o seguinte: por que Cristo é o tema central da Escritura? Porque Ele pagou o preço pelo nosso pecado na sua própria carne. Todos nós sabemos que esse Deus se fez homem e habitou entre nós, amém? Ele sofreu as nossas dores, Ele sentiu as nossas necessidades, Ele andou por as mesmas estradas que nós, seres humanos, andamos. Ele não tinha onde descansar a sua cabeça por muitas vezes de uma forma confortável. Então Ele foi como nós. E isso é muito importante para nós, isso é muito relevante se nós observarmos. Porque nós temos um Deus que pode ouvir a minha oração entendendo perfeitamente o que eu estou sentindo. Entendendo perfeitamente aquilo que passa a minha alma, o meu corpo, as minhas vontades e os meus sentimentos. Mas além disso, Ele fez tudo isso por nós pecadores. Ele fez tudo isso por quem não merecia. Ele deixou a sua glória, veio até nós, se fez homem e sofreu por nós. Isaías diz o seguinte: mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviávamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Cristo fez tudo o que precisava ser feito para que eu e você pudéssemos ter uma oportunidade de vida. E isso deve tocar o nosso coração de uma forma significativa. Porque nós não merecemos. Nós nunca seremos merecedores daquilo que Cristo fez por nós. E é importante ressaltar que o sacrifício não podia ser feito por qualquer um. Inclusive não poderia ser feito por um de nós, homens. Porque todos nós somos frutos do pecado. Mas teria que ser, como ele já anunciava a Israel, né? Um cordeiro sem defeito. E ele foi esse cordeiro. Amém? Então, por que ele é o tema mais importante também? Porque ele pagou o preço pelo nosso pecado. Ninguém fez e ninguém poderia fazer aquilo que ele fez por nós. Amém? Você compreende isso, igreja? Porque também Cristo é o tema mais importante da Escritura. Porque só é possível se relacionar com Deus através dele. Não há outra forma de se relacionar com Deus se não for através de Cristo. O religare só pode acontecer através de Cristo. Por conta do tópico anterior que a gente acabou de falar.
Ele pagou o preço. Quando o Pai olha para nós, Ele não vê pecado por conta do sacrifício de Cristo. Porque nós ainda somos seres pecadores, nós ainda pecamos. Mas o Senhor, de uma vez por todas, encerrou a nossa dívida, pagou a nossa dívida. E como eu disse no início, só Ele poderia fazer isso por nós. Então, diante disso, só é possível se relacionar com Deus através de Cristo. Atos 4:12 diz o seguinte: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. João 14:6 diz o seguinte: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 1 Timóteo 2,5, Paulo diz o seguinte: pois há um só Deus e um só mediador entre o Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. João 10,9 diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Por que ele é o tema central? Porque não há outro caminho a não ser através de Cristo. Não são as suas atitudes. Você não vai conseguir pagar o preço para ser justo aos olhos de Deus se não for através do sacrifício de Cristo. O caminho sempre é Cristo. Não há outro caminho. Ninguém conseguiu cumprir a lei. O caminho é e sempre foi através de Cristo. Por que Cristo é o tema central? Mais um tópico. Porque só nele temos a certeza de uma vida eterna. Amém? Quem mais poderia lhe dar essa certeza de uma vida eterna? Somente Deus. E Cristo é Deus. Somente quem pagou o preço de sangue para que os seus pecados pudessem ser perdoados. Somente aquele que diz que é o único caminho. Então, a sua palavra é confiável. A sua palavra é verdadeira. A sua palavra é fiel. A sua palavra vai se cumprir. Não há dúvidas, meu irmão. A igreja do Senhor será resgatada. O Senhor cumprirá as suas promessas. Ele é o único que pode nos garantir a vida eterna. E a palavra dele nos diz o seguinte: a palavra que é confiável, né? A palavra que é a luz para o nosso caminho. Ela diz o seguinte em João 14, de 1 a 3. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Amém? Quantos querem estar onde o Senhor estará? Eu creio que todos. Essa é a esperança de um cristão. Essa tem que ser a nossa maior esperança. Não é aquilo que vamos acumular aqui. Não é aquilo que vamos constituir aqui.
Com certeza isso vai nos dar um nível de satisfação, um nível de alegria, um nível de prazer. Ver os nossos filhos bem criados, sendo bons homens e boas mulheres, contribuindo para a sociedade positivamente, cuidando do seu semelhante, não sendo arrogantes, sendo humildes, tendo, vamos dizer assim, o perfil de um cristão. Mas tudo isso vai passar. Todas as nossas obras aqui vão passar. E haverá o dia em que estaremos com o nosso Deus, aquele a quem amamos, e sentiremos a sua presença constantemente. Então ele diz mais, em João 6, 68 e 69. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Só Ele tem a palavra de vida eterna. Mateus 16, 18 diz: E eu lhes digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Só Ele nos dá a garantia da nossa vitória, amém? Nós somos a sua igreja, como lemos no início. Ele é o cabeça da igreja. E Ele nos garante essa vitória. Ele nos garante por tudo o que Ele já fez, por tudo o que Ele planejou e executou. Por isso Ele é o tema central da palavra. Tudo está voltado para Cristo. Tudo está direcionado para Cristo. Tudo o que foi vivido, toda a preservação daquele povo em meio ao deserto, todas as guerras que aquele povo venceu, todas as vitórias tinham a mão de Deus. Para que o descendente de Davi chegasse a nascer. Para que o Cristo nascesse numa manjedoura, crescesse e chegasse o momento de dar a sua vida por cada um de nós. E Ele ressuscitou, amém? E por isso o nosso coração se alegra, porque Ele vive, porque Ele está à direita de Deus Pai, porque Ele intercede por nós, porque somos frutos desse sacrifício. Que o nosso coração perceba isso. É lógico que a nossa mente não vai conseguir medir o tamanho de Cristo, porque nós somos limitados. Mas é importante que saibamos que Cristo é Deus, que só há salvação através dele, que Ele é o único caminho e que só Ele pode nos prometer a vida eterna. Ele é, sem dúvida, o nosso maior exemplo. Há homens importantes na palavra, e isso é claro, isso é notório. Mas nenhum deles pôde fazer o que Cristo fez. Nenhum deles faria o que Cristo fez. Nenhum deles tinha o papel de fazer o que Cristo fez. Toda a sua gratidão, toda a sua devoção, todo o seu amor seja dado a Ele, porque Ele sim é merecedor. Então, Ele sim é o nosso maior exemplo, amém? E devemos olhar para Ele como quem tem algo sempre a nos ensinar: a amar, a perdoar, a ser humilde, a ouvir nos momentos que é necessário apenas ouvir, a nos colocar nos momentos com sobriedade, com misericórdia, com amor, não com arrogância,
Pois embora Cristo soubesse de tudo o que estava acontecendo ao seu redor, ele sempre tinha uma palavra de sabedoria, uma palavra que chegava ao coração como uma flecha, mas não como quem queria destruir, como quem queria demonstrar o amor, porque toda a vida para ele era importante. Mas era um homem, eu estou falando era porque assim, enquanto ele esteve aqui na terra, né? Porque ele é vivo e reina. Mas era um homem que tinha seus princípios, que os deixou bem claros sempre que foi necessário. Então temos muito a aprender com ele. Enfim, tem um texto de Paulo que, inclusive, a gente cantou, as meninas cantaram no último culto, né? Ou melhor, em um dos cultos para trás aí, que é um cântico bem simples, né? Mas que fala muitas verdades. Ele diz, e é baseado nesse versículo, Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Ele é digno de tudo. Ele é o nosso Senhor. Que o nome do Senhor seja louvado. Que você tenha sido abençoado com essa palavra, assim como eu fui. E que o Senhor possa alimentar o seu coração a cada dia que você abrir a sua palavra e buscar a presença dEle nela. Com certeza você verá Cristo. Com certeza você verá toda a palavra se voltando para a pessoa de Cristo. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe.